O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a sua morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, começando essa quinta semana já do tempo da Páscoa, Jesus hoje vai nos falar do amor que passa pela obediência e também do papel do Espírito Santo de Deus. Quando nós escutamos esse Evangelho, Jesus nos deixa claro que, em relação a Ele, o amor passa pela obediência, né? Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Não sei se todo mundo já ouviu falar de um livro muito famoso e muito bom, muito fácil de entender e que ajuda na vida. Tem um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. Foi escrito originalmente pensando para os casais, mas vale para toda e qualquer relação humana. Então a teoria ali, e é uma teoria muito comprovada, é que o ser humano, existe 5 modos do ser humano expressar amor ou entender que está sendo amado, como que uma linguagem. E que é aí que muitas vezes a gente, amando alguém, o outro não se sente amado, porque a gente fala uma linguagem de amor, né? Então, por exemplo, ele coloca lá os 5 meios como a gente expressa amor, ou os 5 meios pelos quais eu vou sentir que sou amado. E desses 5 a gente tem sempre um que é mais importante. Então ele coloca lá, como é que é? Tempo de qualidade do lado do outro, o toque físico, palavras de elogio, afirmação, atos de serviço e presentes, mimos, né? Então o autor parte da experiência dele de atender casais, né? E aí vai lá o homem e fala: mas eu amo essa mulher, né? Eu amo. E a mulher não se sente amada pelo marido que diz que ama e vice-versa, né? Ela diz que ama o marido, mas o marido não se sente amado por ela. Por que será que existe esse descompasso? Então ele criou essa teoria, vai ver que eles não estão falando a mesma linguagem, né? Então vamos pensar, para esse homem não adianta me elogiar, não adianta fazer tudo nessa casa se não me toca, não me rela, não me abraça, se quando senta no sofá não coloca a cabeça no meu ombro. Então ela faz tudo e ele não se sente porque está faltando isso, porque para ele o amor passa fundamentalmente por isso. E para a esposa, às vezes, o que adianta? Paga as contas, está aqui, me toca, me beija, passa a mão no meu cabelo, mas nunca faz um elogio. Para ela, se faltar isso, faltou tudo. 5 linguagens do amor, tá? Então quem não leu pode ler, que ajuda muito na vida. Então vamos olhar para esse Evangelho aqui então. Jesus está dizendo, esse me ama. Qual é a linguagem de amor de Jesus então? É como se Jesus hoje estivesse dizendo assim para você e para mim: não adianta nenhuma dessas 5 se não me obedece. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, pratica, portanto, obedece, esse me ama. Então, se um dia perguntarem para você ou para mim, qual é a linguagem de amor de Jesus? A linguagem de amor de Jesus é obediência. Obediência. Passa e está na obediência. O que a gente ganha em obedecer a Cristo? Ora, versículo 21 ainda, quem me ama será amado pelo meu Pai. Serei amado pelo Deus Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. A manifestação de Jesus.
Aí Judas, não o Iscariotes, vai dizer: Senhor, como se explica que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Verdade ou não é? Não tem hora que dá uma vontade de perguntar isso para Jesus. Fala assim: Senhor, por que o Senhor não se manifesta ao mundo? Aparece aí, cara, acaba com essa algazarra. Não é verdade? Por que o Senhor não dá um show? Sei lá, sexta-feira santa, povo tudo em casa, fazendo churrasco, torando no som. Por que o Senhor não abre o céu, não desce e passa, sabe? Não aparece no quintal dessa criatura e fala: ô maluco, você é doido, mano? Flutuando assim dessa altura, de volta em nuvem. Por que o Senhor não se manifesta ao mundo? Porque não adianta, gente. No fundo, Deus, Cristo, várias vezes já se manifestou mesmo na vida de todos nós. E possivelmente também na vida da grande maioria daquelas pessoas pelas quais a gente está rezando e pedindo a conversão. Todo mundo pelo qual a gente está rezando e pedindo a conversão, um dia ou outro já fez na vida. Ufa, graças a Deus, misericórdia, Jesus, obrigado. Nossa, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus, não adiantou nada. Porque a grande manifestação de Deus está dentro do coração do ser humano. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. E essa manifestação diária, progressiva, crescente, sempre que necessária, presente de Jesus na vida de uma pessoa, está onde? Em quem acolhe a palavra no coração, e não quem fica dentro da cabecinha aí rebatendo tudo enquanto escuta. Por que você acha que o padre faz as homilias do tamanho que faz? Diz um padre, perguntou para mim assim: eu tenho te escutado, você prega tão bem, tem alguma técnica, alguma coisa? Eu falei: padre, vamos conversar sobre isso, mas acho que uma primeira que a gente precisa entender é o seguinte: enquanto você fala, quem te escuta rebate. Então dar uma aula numa escola, fazer um discurso num lugar, ou fazer uma pregação numa igreja, também é a arte de ir desmontando a tua cabeça louca. Porque enquanto o padre fala, enquanto Deus fala, enquanto você lê a Bíblia, dentro de nós tem um ser humano preguiçoso para o bem, que fica: mas não sei se é assim. Tá, tem que amar, mas e a filha da fulana aqui? É ou não é? É um bandinaia que não para quieto. Você tem juízo, não vai abrir a boca aqui, que você não é maluco. Mas dentro, a cabecinha está funcionando. Enquanto vai para o carro, depois da bênção final, quando a palavra de Deus nos espreme, começa a racionalização. E olha o que Jesus está dizendo: a manifestação dele, essa fé, essa presença de Deus, é para quem acolhe, para quem é receptivo, para quem cria espaço dentro de si. Quem acolhe a palavra de Deus, quem acolhe e pratica, observa, obedece, a esse começa a acontecer dentro do coração, da inteligência mesmo, da alma da gente, uma manifestação. Jesus vai ficando grande dentro de nós. Por que dentro de algumas pessoas Jesus é desse tamanico? Porque não acolhe e não obedece. À medida em que acolhe e obedece, Jesus vai ficando grande dentro de nós, vai se assenhorando de nós. E aí, para essa pergunta do Judas, que é uma pergunta boa, que a gente às vezes até poderia se fazer: por que o Senhor não se manifesta logo a todo mundo, sai fazendo pirotecnia? Jesus responde quase que não respondendo, né? Quase que nem dando ouvido a Judas. Não o Iscariotes, o nosso, o Tadeu, lá da capela. No versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, então obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará. E olha só que lindo: e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos morada de Deus. Nós somos uma casa para Deus. E se nós não estamos em estado de graça, se nós somos mundanos, mundanões ou às vezes mundaninhos, não importa, nós viramos uma casa onde Deus não habita. A gente fica uma casa vazia. Uma casa vazia serve para quê? Para juntar bandido, morcego, verdade não é? Doença. Uma casa vazia é barulhenta. Você já reparou que uma casa vazia é barulhenta? Entra numa casa que está vazia, não tem nada dentro dela. Não só no sentido de não ter ninguém, ela é vazia. Não tem os móveis, não tem nada. Qualquer coisinha que você fala, um dedo que você estala, faz um barulhão, não faz? Por que as pessoas são tão barulhentas por dentro?
Por que qualquer palavrinha negativa que me contraria entra dentro de mim e faz um barulho que parece que tem um trator lá dentro? Porque eu estou oco, porque eu estou vazio de Deus. Jesus está dizendo aqui quem é o ser humano. O ser humano é uma casa de Deus. É isso que você é. Eu sou o mais santo e o mais pecador. Todo e qualquer ser humano é uma casa a ser habitada por Deus. E se a gente fica vazio, porque não estamos habitados, olha o que Jesus está dizendo: eu e o meu Pai viremos e faremos nele nossa morada. Deus mora dentro de nós. Deus mora dentro de nós. Mas se eu não acolho a palavra, não vivo a palavra, não estou em estado de graça, eu vivo no pecado, aí a gente diz assim: ah, mas Deus perdoa. Deus perdoa, mas não habita. Tem diferença nas coisas. Entre Deus me perdoar e Deus me habitar tem uma distância aqui. Não é a mesma coisa. Entre me perdoar e me habitar tem um passo que eu dou ou não, uma permissão que eu dou ou não. Portanto, irmãos, não basta ser perdoado, é preciso ser santificado. O perdão é a estaca zero. Ser perdoado, eu não cheguei em lugar nenhum porque fui perdoado. No perdão eu estou admitido. O perdão é como que o primeiro dia de aula da faculdade. Uma pessoa no primeiro dia de aula da faculdade, ele já é o, sei lá, administrador, advogado, dentista, professor. Ele não é nada. Ele foi admitido. O perdão nos coloca em estado de admissão. Foi perdoado? Que bom, você está no zero da coisa. Você ganhou o direito de começar um caminho. E é esse caminho que nós precisamos trilhar, senão a gente fica uma casa vazia, barulhenta e cheia de coisa que não presta. Mas olha o que ele está dizendo: eu e o meu Pai, nós viremos e faremos nele a nossa morada. E Deus faz isso em nós através do Espírito Santo. Portanto, nós somos casa da Santíssima Trindade. Deus mora dentro de nós. Por isso, irmãos e irmãs, ao longo do dia é importante o silêncio. Deus está dentro de mim. Como é que eu vou lá dar um oi para Ele? Como é que eu vou lá na sala da minha alma passar e dar um oi para a Santíssima Trindade que está dentro de mim? Através do silêncio. E não é o silêncio morto, não é o silêncio de não pensar nada, mas é o silenciar ouvido, olho, fantasia, imaginação, curiosidade, celular, estímulo, e entrar dentro de mim mesmo. Deus está aqui dentro de mim, então eu entro dentro de mim. Sobretudo através da palavra do dia. Pego um versículozinho da homilia, do evangelho do dia, e vou lá dentro de mim, me sentar à mesa com a Santíssima Trindade e dividir esse pão nosso de cada dia, e mastigar um pouquinho disso, um minutinho que a gente faz disso por dia, às vezes na correria, no meio do dia, de tantas coisas. É um minutinho que a gente entra dentro de nós e se senta à mesa. Não é o que está escrito lá no livro do Apocalipse: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu entrarei e cearei com ele. Para cear tem que ter o que comer. Jesus quer entrar no meu coração para comer algo comigo. O que nós vamos comer? O refrão da música sertaneja da moda? O que eu e Jesus lá dentro de mim vamos comer? A última fofoca que eu ouvi? O que eu e Jesus lá dentro de mim vamos comer? O filme pornográfico que eu vi no grupo do WhatsApp, que você sabe, né, padre? Nós que é homem não é fácil. O que eu vou comer dentro de mim com Jesus? A minha inveja da minha amiga, que está cada vez mais magra, mais bonita e rica. O que eu vou comer dentro de mim? O pão da palavra. Na missa a gente come o pão do corpo de Cristo. Mas ao longo desse dia, o que nós vamos comer? O pão da palavra. Por exemplo, Jesus vai terminar agora então dizendo, né? Mas o defensor, versículo 26, vai falar então do papel do Espírito Santo nisso tudo. Mas o defensor, o Espírito Santo é o nosso defensor, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. Portanto, eu não sei tudo, né? Se ele precisa me ensinar, é porque tem coisa que eu não sei. E vos recordará tudo. Então tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu esqueço. Eu preciso saber e não posso esquecer.
Ele ensinará tudo, recordará tudo. O defensor. Então hoje, ao longo do dia, sugestão não precisa ser essa, sugestão. Eu preciso entrar dentro de mim. Deus habita a minha casa. Ele quer cear comigo. O que nós vamos comer junto nessa mesa do meu interior? Quem sabe essa palavra? O Espírito Santo que o Pai enviará vos ensinará tudo. Então eu entro dentro de mim e rezo essa verdade. Adoro, contemplo essa verdade e faço uma prece a Deus em relação a essa verdade. Eu entro dentro de mim e faço um ato de fé, um louvor. Eu agradeço e proclamo que creio que o Espírito Santo é o defensor e faço uma prece ao Espírito de Deus para que Ele me defenda, para que Ele me recorde, para que Ele me ensine, e o adoro dentro de mim. Pode durar 1 minuto, pode durar 5, pode durar 15. Posso aí então fazer as minhas outras preces. E pronto. Acolhi aquele que me habita. Não deixei sozinho dentro de mim aquele que me habita. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos do pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, que é a Eucaristia, e a palavra do dia que está ligado a ela, senão ele entra em mim para ceiar comigo e eu não tenho nada para pôr à mesa. Não é chato, não é vergonhoso se chegar uma visita na sua casa e você não tem nada para oferecer? Você não ficaria constrangido? O povo não se desculpa e fala: você não avisou que você vinha para preparar alguma coisa, porque, tem nada. Não é assim? Deus vem a nós, eu não tenho nada para oferecer. Quem põe a mesa para essa santa visita sou eu. Sou eu que coloco a mesa para aquele que me habita. Habita tanto que faz em mim e faz através de mim. Porque quando Deus vai nos habitando, Ele vai fazendo em nós a sua obra, vai nos satisfazendo, vai nos completando, vai tirando de nós o vazio, mas vai nos abrindo também para sermos instrumento deles. E aí nós estamos nesse tempo pascal todinho até Pentecostes. A primeira leitura sempre é do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14 já, versículo de 5 a 8. Vai contar mais uma situação da vida de Paulo e Barnabé, quando eles estão em Listra e eles curam um paralítico. Sobretudo São Paulo é o autor da cura, versículo 8. Eles estão anunciando o Evangelho. Diz lá que em Listra havia um homem, coitadinho, paralítico das pernas, coxo de nascença. Ele nunca foi capaz de andar, tentava e não conseguia, nunca conseguiu andar. Mas, olha lá a palavra de Deus de novo, versículo 9. E ele, o paralítico que nunca andou, escutava o discurso de Paulo. Tudo começa onde? Escutar, dar ouvidos. Aí diz a palavra. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, Paulo, fixando nele o olhar, e notando que ele estava caindo de sono, e notando que ele estava pensando na morte da bezerra, e notando que ele estava preocupado se não ia atrasar o almoço, ia chegar as visitas, e falar: nossa, na igreja de novo. E notando o quê? Fixando nele o olhar, Paulo, olha que reparador que era Paulo também, hein? Tinha hora que São Paulo era meio reparador, ficar botando reparo nos outros, olha só. E notando que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz ao homem: levanta-te, direito, correto, sobre os teus pés. Fica de pé em cima das tuas pernas aí, rapazinho. Por que Paulo disse isso ao homem? E só a esse homem, talvez tivesse outros ali, necessitados da mesma coisa. Mas olha só que interessante. Notando que ele tinha fé para ser curado. Irmãos e irmãs, a fé é algo do interior da gente. A fé não tem que ser ostentada de modo vaidoso, para ficar pagando de santinho. Todavia, contudo, entretanto, a palavra de Deus nos faz saber que é possível perceber a fé. Algo naquele homem fez Paulo ter uma convicção interior: esse homem tem fé para ser curado. Esse homem que nunca andou, se eu falar para ele largar a muleta, levantar da cadeira, ele vai acreditar em mim.
vendo que ele tinha fé para ser curado. O que será que Paulo viu? Talvez o jeito dele olhar, talvez o jeito dele prestar atenção, talvez o jeito dele concordar com a cabeça. Algo naquele homem era perceptível em relação à fé, ao desejo. Porque a ausência da fé também é perceptível. Dá para ver quando a pessoa não vai nem com bomba. Não dá para ver? Às vezes o nosso exterior fala muito de nós. Ih, aquilo ali tem uma cara que só de olhar dá sono. Aquilo ali, meu filho, até ele levantar, Jesus já voltou, ele está pensando se vai. Ó, vendo que ele tinha fé. Então, minha fé e sua fé, de novo, ela não tem que ser ostentada como o fariseu faz, para se passar por santo. Mas a fé é algo que dá para perceber. O interesse a gente percebe, né? Então esse homem foi curado. E aí vem toda a situação que a gente viu. Era um povo doido de pedra. Começaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que eram os deuses deles, adoravam os planetas, constelação, né? E aí pegaram um bando de boi, um monte de boi, de touro. Como é que faz ali? Como é que é? Foram oferecer sacrifícios a eles. Levaram à porta da cidade touros ornados. Olha essa cena. Touros. Pensa no touro. Tourão. Chifrudo. Ornado de grinalda, gente. Olha que dó. Fizeram os touros parecer umas cabritinhas frescas. Ornado de grinaldas. E queriam sacrificar os touros ornado de grinaldas para os dois. Olha que cena. E aí, olha só, de novo, o que Paulo vai dizer no versículo 15. A importância, gente, de novo, da palavra, a importância de escutar. Judas, não o Iscariotes, o Tadeu, perguntou: Senhor, por que o Senhor não se manifesta a todo mundo? Porque não adianta se não escuta a palavra. Olha o que aconteceu com Paulo, versículo 15 então. Diante dos touros vestidos de grinalda que ia virar churrasco. Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens igual a vocês. E vos estamos anunciando justamente que precisais abandonar esses ídolos inúteis e vos converterdes a Cristo, ao Deus vivo, que fez tudo isso. Ou você vem me trazer isso? Paulo estava pregando o seguinte, meus amigos, com todo respeito do mundo, mas essas vacas e esses touros aí por qual vocês rezam aí, isso aí não... Vocês precisam converter a Cristo, ao Deus verdadeiro, ao Deus que fez a vaca. E no meio da pregação, o homem parecia que tinha fé, aleijado. Paulo falou assim: querido, em nome de Jesus, levanta, fica de pé. O homem ficou de pé. Olha, eles viram um milagre, mas não estão escutando o que Paulo fala. O que eles fazem para comemorar o milagre? Vai lá trazer os ídolos, as vacas que o Paulo falou para abandonar as vacas. De vez em quando a gente vê, né, esse tipo de coisa. O sujeito quase morre. Quase morre, sei lá, se acidentou, teve uma doença, passou um dia muito ruim, quase foi daqui para o outro lado. Para cima ou para baixo a gente não sabe. Mas pelo tanto que a família às vezes reza para ele, a impressão que dava é que se passasse era para baixo que ia. Aí sai vivo, dá aquela recuperada. O que ele faz para comemorar? Volta para o pecado, reúne os amigos, enche o carro para encher o caneco em algum lugar. Você conhece aí? É ou não é? Família rezou para o Covid não matar, mas para o Covid converter. Verdade ou não é? Como é que eles comemoram? Que agora eles estão com o pulmão limpinho, fumando um narguile, gelando uma cerveja, e na Semana Santa curtindo o feriadão na praia. Homens, mas não é isso que eu estou falando para você abandonar a sua jumenta. E não dá para saber quem é mais burro, o touro ou vocês. Porque não estão escutando o que Paulo fala. Você viu que São Paulo ficou bravo? Vocês não estão escutando o que eu estou falando? A fé vem do escutar a palavra, porque se eu não escuto a palavra, meus irmãos, eu desperdiço até o milagre. Eles viram um milagre que nunca viram e vamos falar com tristeza, porém com desejo. Eles viram um milagre que nós também nunca viu. Ou você já viu isso aqui ao vivo a cores assim? Não viu. E o que eles fizeram com um milagre que não é fácil de ver?
Nada. E quantas pessoas fizeram nada com o seu milagre? Nada. Voltaram para os touros de grinalda. A gente volta para o nosso baralho, a gente volta para o nosso cigarro, a gente volta para a nossa cerveja, a gente volta para a nossa pornografia, a gente volta para os amigos xexelento, a gente volta para a preguiça, a gente volta para a mesquinharia, a gente volta para a mágoa que eu tenho da minha mãe, porque quando eu tinha 7 anos ela esqueceu o meu aniversário, mas para minha irmã ela fazia tudo. A gente volta para as nossas vacas, volta para os nossos bichos chifrudos. Homens, o que estáis fazendo? Vocês não estão ouvindo que é para abandonar essas coisas? E por que a palavra às vezes é tão difícil de ser escutada? Porque entre tanta coisa bonita que a palavra nos fala, inclusive que eu sou morada e casa de Deus, junto com isso o que ela fala também? Que eu preciso abandonar os touros de grinalda. E a gente cria apego. Gente, a gente se apega ao pecado, a gente se apega aos nossos defeitos, e a gente se apega às nossas manias. Tem gente que se apega até à própria dor. Tem gente que não sabe mais viver sem a dor que tem. Se você tirar aquela dor dele, ele não sabe o que faz, que igual barata tonta. Tem mulher que se o marido melhorar, ela morre. Entende isso? Tem gente que não sabe viver mais sem dor, não sabe viver mais sem problema. Tem gente que não sabe mais viver sem guerra. Tem casal que não sabe viver sem briga. Porque não escuta, porque não abandona. Não é fácil abandonar os nossos apegos. Olha aquele povo, eles gostavam. Gente, eles deviam ter feito já tanta... As rezas deles lá, né? Eles já deviam ter feito tanta celebração, tanta reza naquela praça com touro, com grinalda, que eles sentiram uma dó de não ter mais touro com grinalda. Eles falaram: ai, Paulo, não pode mais o touro. Então acho que eu prefiro ser aleijado. É o apego, o coração da gente se escraviza nas coisas. Mas olha só, Paulo ficou bravo por quê? Porque de algum modo ali então, Judas, não Iscariotes, Tadeu, presta atenção querido, ele se manifestou ao mundo daquela praça, porque todo mundo viu o milagre. Vê o milagre, mas não escuta. Vê o milagre, mas não acolhe. Vê o milagre, mas não obedece. Vai voltar para o touro com grinalda. Pergunta para quem está do seu lado: você é toureiro por um acaso? Você é toureira por um acaso? Então abandona esse touro. Quer viver igual toureiro, toreando um touro agora, meu Deus do céu? Mas olha só, isso aqui é para consolar o padre. Ai, Jesus, versículo 18: e assim falando, com muito custo. Aí que eu acho legal, os caras querem duvidar, bater boca com o Paulo, que acabou de fazer o milagre, quer ensinar o Pai Nosso para o vigário. Aí pensa: ai, assim, com muito custo, não foi fácil. Ai, quanta anta, com muito custo conseguiram que a multidão desistisse de oferecer o touro. Com muito custo. Gente, ninguém nunca curou um aleijado. Paulo chega e cura um aleijado, falando que não pode mais rezar para os touros. O aleijado anda, eles ficam tão admirados que quer dar um touro para o Paulo. Paulo fala: não, mas eu não quero o touro, não pode fazer isso com o touro. E a muito custo eles obedecem Paulo. Vai rindo deles. Dá uma risadinha você também. Arruma uma risada, vai. Ri que você acorda, vai. Fala: ai meu Deus, que povo doido. Fala. Que povo doido, que povo. Fala assim, igualzinho eu. Que a muito custo abandono os meus touros. Porque vamos voltar um versículo para trás, faz favor. Versículo 17. Paulo está explicando então que a vaca não é Deus. E quem é Deus, né? Jesus. Aí ele fala no versículo 17: no entanto, ele está fazendo agora um discurso: não façam isso, deixe ser besta, só existe um Deus. Tararara. No entanto, esse Deus, versículo 17, não deixou de dar testemunho de si mesmo a nós. Ele se mostra. É óbvio que não é a vaca, gente. Deus dá testemunho de si mesmo. Versículo 17: através dos seus benefícios, mandando do céu chuva e colheita, dando alimento, alegrando os corações. O que Paulo está dizendo aqui para o povo que queria rezar para a vaca e para o touro?
Abandonem esses ídolos inúteis, voltem para o Deus verdadeiro, fez o céu, a terra e o mar. Versículo 16, nas gerações passadas Deus permitiu que cada povo tentasse achar ele de um jeito, inventaram essas rezas doidas até para o touro. Mas no entanto, versículo 17, Deus é possível de ser conhecido também através dos seus benefícios. E aqui está, meus irmãos, a gente dá risada desse povo doido aqui, que a muito custo abandona um touro. Mas nós também a muito custo temos visto quantos benefícios de Deus conosco. Quantos benefícios de Deus a gente não tem visto vivido, verdade ou não é? Eu não sei você, mas é um problema na fé, quando você começa a se sentir muito injustiçado, muito coitado. Meus irmãos, a gente acordou hoje de manhã e isso é um benefício. Quem é que deu corda no teu cérebro, no teu coração? Quem é que botou teu sangue para circular, teu rim para funcionar, o nosso pulmão para ir e voltar? Quem é que está fazendo isso em nós? Nós? Até quando dura isso aí? A assinatura é mensal que a gente faz? Que dia que vence? É no boleto que a gente paga? Nossa, não posso esquecer hoje, menino, de ir no banco, pagar os boletos lá. Senão eles cortam o meu coração amanhã. É assim que é, se você esquecer de pagar o boleto do pulmão amanhã, não respira. Os benefícios de Deus, a gente acordou hoje, amém? E todos os outros benefícios de Deus, e olha o que Paulo fala, a chuva e a colheita. Se o ser humano não consegue viver Deus nessa coisa extraordinária que é sol, chuva, noite, dia, inverno, primavera, verão, essa coisa, quem é que controla isso? E Deus é tão Deus que o povo prevê, né? E de vez em quando ele dá um nó, não dá? Vai chover ou não vai chover? Não vai chover, chove. Vai chover ou não vai chover? Vai chover. Vixe, essa semana vai chover. Não cai uma gota. Por isso que não pode ficar bravo com o clima-tempo, CIMEPAR, essas coisas aí, que o povo entra lá para ver, às vezes dá errado, fica bravo, não é? É Deus falando quem manda. É Deus falando, é comigo o negócio aqui, filho, ninguém me amarra. Deus é manhoso, tem hora, viu? Cheio de mania, tem hora que ele fala... Mas ele se dá a conhecer nos seus benefícios, mandando chuvas, colheitas, dando alimento, ou seja, dando a provisão da vida, né, gente? E alegrando vossos corações. Aqui, a alegria fala de Deus. O ser humano deveria se perguntar, por que eu sinto vontade de continuar vivo? Eu estou bem. Às vezes a gente vê pessoas tão tristes, pensando besteira, Deus o livre. Aí você fala, eu gosto de viver. Eu estou, fazer o quê, né? Tá ruim, mas tá bom, né? De onde é que vem essa alegria dentro de nós? De Deus. Se eu entrar naquela máquina lá de tomografia, lá de raio-x e tirar o meu check-up todinho, dá para colocar o dedo lá em algum lugar e dizer, aqui está a alegria que te move, aqui está a esperança que te dá força hoje. Dá para achar isso lá no exame de sangue da gente? Então o que é isso? É Deus em nós. E apesar disso tudo, minha gente, com muito custo, a gente aceita abandonar o touro chifrudo. Como dá uma dó. Sacrificaram tanto ao touro que deixar o touro virou um sacrifício. E essa é a desgraça do pecado, gente. A gente sacrifica tanto ao pecado, sacrifica o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa imagem, sacrifica os nossos afetos, que agora abandonar isso vira um sacrifício, vira uma dureza. A muito custo, Paulo mas conseguiu, bate no peito e fala, mas nem que seja a muito custo, eu também vou abandonar o touro da Grinalda aí. Eu não sou toureiro, mas nem que seja a muito custo, valei-me São José. E aí então, tudo isso na graça, na força do defensor, o Espírito da verdade, que ensina a galera do touro lá que não sabia nada, e que relembra. É perigoso não saber o que devia, mas é muito perigoso esquecer o que devia.
Não é verdade? Não saber o que eu devo saber é muito perigoso, mas esquecer o que eu devo saber também é muito perigoso, e é o Espírito Santo quem ensina e recorda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.